Vamos continuar falando de inovação? Quando a gente aprende os possíveis tipos de inovação, fica mais fácil pensarmos em formas de inovar. Existem muitas classificações possíveis, mas eu separei para você 3 enfoques que dão uma visão bem ampla do processo. O primeiro é quanto à dimensão da inovação. O segundo diz respeito à sua intensidade e o terceiro ao seu impacto. Vamos lá então? Vamos começar pensando na dimensão da inovação. Você está vendo essa figura aqui? O radar da inovação? Ela também está disponível no seu livro. Veja depois com mais calma lá. Esse radar indica 12 dimensões que podem ser inovadas, com base nos autores Scherer e Carlo Magno, que é quem a gente está trabalhando. Vamos ver cada uma dessas 12 dimensões? A primeira é a inovação da oferta ou dos produtos, que diz respeito ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que representem valor para os consumidores. A Apple apresenta sempre inovações nas gerações mais novas do iPhone, por exemplo. Um outro tipo é a inovação de plataforma, em que se constrói um portfólio de produtos que se diferenciam em modelos ou funcionalidades de forma a atingir diversos tipos de consumidores. Podemos citar como exemplo uma empresa de liquidificadores, que tem uma linha de produtos com base em um modelo padrão e o adequa, mudando de cor, velocidade do motor, potência, tipo de função, tudo isso de acordo com as necessidades dos diferentes clientes. Há ainda outra dimensão, a inovação da solução, em que se cria opções integradas e customizadas de produtos, serviços e informação para resolver problemas abrangentes dos clientes, ou seja, desenvolve-se soluções sob demanda. A inovação em clientes, quarta dimensão do radar, é quando a empresa consegue encontrar um segmento de clientes não explorado e que pode ser consumidor da marca, ou ainda quando a empresa consegue identificar necessidades não atingidas dentre os próprios consumidores da marca. Há ainda como inovar na experiência do consumidor, que promete, além da oferta de um produto ou serviço, que o consumidor viva uma experiência diferenciada e marcante ao consumi-lo. Pensando novamente na Apple, nós podemos citar toda a comunicação com o cliente, desde o namoro até o pós-venda. Dizem os aficionados por iPhone que não há experiência melhor do que abrir a caixinha com o celular. Aquela caixinha que o embrulha como se fosse uma joia. Isso é oferecer mais que o produto. A experiência diferenciada na compra do produto é uma das formas de inovar. A sexta dimensão diz respeito à inovação na forma de receber pelo produto ou serviço. Se antes eu teria que comprar um CD para ouvir música, agora eu posso comprar faixas específicas de músicas em arquivos digitais, por exemplo. Ou ainda, eu posso comprar uma assinatura para ouvir todas as músicas que me interessam, como é o caso do Spotify. Como sétima dimensão, os autores citam a inovação de processos, que significa modificar os processos operacionais para fazer com mais produtividade e eficiência. Um exemplo, quando a empresa implementa um setor de qualidade ou busca o selo ISO 9001, promovendo novos processos e uma nova cultura organizacional, com o objetivo de fazer mais e melhor. A oitava dimensão
é a inovação na organização. Segundo os autores, isso indica novas formas de se estruturar a empresa, seu organograma, seus principais parceiros comerciais. Por exemplo, uma empresa que dê voz aos seus colaboradores para escolher os seus gestores, indicando formas profundas de participação na gestão da empresa. A nona dimensão fala em inovação na cadeia de fornecimento. É quando a empresa olha para toda a sua cadeia de produção, pensando em novas formas de adequar as atividades no processo de fabricação e de prestação de serviços. A 10ª trata da inovação de presença, ou seja, procura-se recriar os canais de distribuição para aproximar a empresa do cliente, através da presença em novos pontos de venda, ou chamados PDV. A Grendene, por exemplo, inovou em presença ao desenvolver lojas conceito para sua marca Melissa, nas quais difunde a ideia de design e inovação ao redor do mundo. Outra dimensão da inovação pode se dar no quesito relacionamentos, quando uma empresa se une a algum parceiro comercial que contribui para oferecer uma solução melhor ao problema do cliente. Por exemplo, uma lavanderia que se une com um serviço de entrega, oferecendo mais opções ao cliente, mais comodidade. Para finalizar este primeiro enfoque, falamos em inovação na marca, que consiste na criação de novos contextos e aplicações para a marca. A Coca-Cola, por exemplo, que produz refrigerante, basicamente, começou a estampar a sua marca na produção de roupas, sapatos, cadernos, etc. Agora vamos olhar para uma segunda forma de classificar os tipos de inovação, que é por meio da sua intensidade e impacto. Confira comigo essa ilustração, que também está disponível em seu livro de estudos. Por meio dela, podemos identificar se o que se entende por inovação trata-se de uma melhoria, de uma invenção, de uma inovação incremental ou de uma inovação chamada radical. Há aqui uma relação clara entre a novidade da ideia e o resultado esperado. Vocês se lembram que a gente falou sobre a diferença de invenção e inovação? Então, invenção envolve obrigatoriamente o resultado, e isso vocês vão perceber aqui. O que diferencia o processo de adequação, que diz respeito a adequar nossos produtos aos concorrentes para não perdermos espaço no mercado, da melhoria de nossos produtos com certo grau de novidade de retorno, passando pela invenção de produtos muito originais, mas com baixo retorno, e chegando à inovação, enquanto um processo com alta novidade da ideia e alto resultado esperado. Fala-se muito no campo do empreendedorismo de inovações incrementais e radicais. Vamos entender a diferença entre elas? A inovação incremental indica pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas de produtos, sem modificar de forma expressiva a forma como o produto é consumido ou o modelo de negócios. Por exemplo, a evolução do CD comum para um CD duplo com capacidade de armazenar o dobro de faixas musicais foi um incremento, uma melhoria no produto. Já a inovação radical representa uma mudança drástica na maneira que o produto ou serviço é consumido. Geralmente, traz um novo paradigma ao segmento de mercado, que modifica o modelo de negócios vigente,
como, por exemplo, a evolução do CD de música para os arquivos digitais em MP3. Usando as palavras de Scherer e Carlomagno, a inovação radical transforma as regras do jogo, altera o relacionamento com fornecedores, distribuidores e clientes, reestrutura a economia de determinados mercados, aposenta produtos vigentes e, eventualmente, cria categorias inteiramente novas de produtos. Continuamos falando sobre gestão da inovação em nossa próxima aula. Espero que você esteja gostando e te espero lá. Até mais!